Excelentíssimo senhor presidente da primeira turma julgadora do Supremo Tribunal Federal, ministro Cristiano Zanin, Sua Excelência, o relator da PET 12.100, ministro Alexandre de Moraes, senhora ministra, demais senhores ministros, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, senhores advogados, senhoras e senhores. Primeiramente, gostaria de concordar com veemência com o que disse o Procurador-Geral da República a respeito da relevância dessa matéria. Nas páginas 6 e 7 da sua denúncia, ele diz o seguinte: essa denúncia retrata acontecimentos de máxima relevância que impende sejam expostos ao mais alto tribunal do país. Então, se a defesa e a acusação concordam que a matéria é da mais alta relevância, se muitos estão dizendo que é o julgamento mais importante da história do Supremo Tribunal Federal, e o regimento interno da Casa prevê que, quando em razão da relevância da questão jurídica convier pronunciamento do plenário, será afetada essa matéria ao plenário. Daí porque nós estamos insistindo naquela preliminar que nós apresentamos para que a matéria seja remetida ao plenário da Casa, e acredito que sem oposição, pelo que disse de Sua Excelência o Procurador-Geral da República. As acusações contra Garnier, elas estão consubstanciadas e foram devidamente aqui lidas, né? Trata-se de acusação por atentado à participação de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Vamos juntar as três primeiras acusações de Sua Excelência o Procurador-Geral da República. Organização criminosa armada, tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Segundo o Procurador-Geral da República, na página 258 da acusação, embora na trama tenha-se imaginado a utilização de fogos, armamentos, etc., no dia, os manifestantes, ou golpistas, como queiram, eles estavam armados, isso está na página 258 da denúncia, com pau, estilingue e ripas de prego, o que me parece insuficiente para caracterizar organização criminosa armada. A organização, segundo Sua Excelência, o Procurador-Geral de Justiça, ela foi constituída no dia 29 de setembro de 2021, quando o então presidente Jair Bolsonaro teria feito uma live de dentro do Palácio do Planalto, dando curso prático ao plano de insurreição. Então, segundo Sua Excelência, teria começado ali. E isso durou até o dia 8 de janeiro de 2023, que é a data da manifestação popular ou da insurreição. Agora, vejam, senhores, então, essa organização começou no dia 27 de julho de 2021, 29 de julho de 2021. E o almirante Almir Garnier só foi inserido nessa organização no dia 11 de novembro de 2022, 1 ano e 4 meses depois, quando ele assinou, segundo a Procuradoria-Geral de Justiça, por ordem de Jair Bolsonaro, uma nota oficial a favor da liberdade de expressão, em conjunto com o comandante do Exército da Aeronáutica, publicada na página oficial da Força Aérea Brasileira. Eu pergunto, se os três assinaram,
por que só o almirante Garnier aderiu ao plano golpista? E os outros dois? Por que os outros dois que participaram, assinaram, discutiram a nota, eles não foram inseridos na denúncia? Freire Gomes diz o porquê. Porque não foi feita a nota, Freire Gomes é arrolado como testemunha de acusação. Foi publicada não a mando de Jair Bolsonaro, porque tinha um propósito pacificador. E vamos lembrar o seguinte, Sua Excelência o Procurador-Geral da República fala da reunião de 5 de julho de 2022 e dedica a ela 18 páginas. Para ele é um momento crucial dessa organização criminosa. Por quê? Falou-se em uso de força. Foram palavras que ele disse aqui mesmo. No entanto, nesse dia, estavam presentes nessa reunião e, lamentavelmente, não foram listadas na denúncia Freire Gomes e Batista Júnior. E estava ausente Almir Garnier. E lá foi quando teria o ex-presidente Jair Bolsonaro dado aquele ultimato. Quem tem alguma coisa aqui para falar, fale agora ou cale-se para sempre. E os dois, Freire Gomes e Batista Júnior, permaneceram em silêncio. E a Procuradoria-Geral da República não considerou que esse silêncio fosse um apoio manifesto ao golpe de Estado. No dia 7 de dezembro, é a segunda acusação, o segundo momento contra Almir Garnier. Diz Sua Excelência o Procurador-Geral da República que foi apresentada, Bolsonaro apresentou aos comandantes, aos 3, a minuta de golpe e tenta convencê-los a fornecer apoio necessário à ruptura institucional. Só que, segundo a Procuradoria-Geral da República, Garnier se colocou à disposição. E, segundo a Procuradoria-Geral da República, quem disse isso foram Batista Júnior e Freire Gomes. Agora, lamentavelmente, Batista Júnior, nesse momento, estava dando uma palestra em Pirassununga. Portanto, ele não tinha como ter ouvido isso. E a própria Procuradoria-Geral da República faz essa afirmação, né? E depois, lá na frente, diz que ele estava em Pirassununga. Então, não era de desconhecimento. Portanto, Batista Júnior não falou isso. E, segundo, Freire Gomes também não disse isso. Está aí no depoimento prestado na Polícia Federal. Ele apenas afirma que o documento apresentado estava em estudo e, quando concluído, seria reportado aos comandantes. Daí aparece o terceiro momento em que o almirante Garnier teria participado decisivamente dessa organização criminosa. No dia 14 de dezembro, o ministro da Defesa reúne os 3 comandantes. E Garnier, segundo palavras da Procuradoria-Geral da República, anuiu ao golpe. Mas anuiu como? Ficou calado. Mas naquele dia fatídico, lá, os 5 de julho, os 2 outros comandantes não ficaram calados quando teriam ouvido do presidente Bolsonaro para que eles se manifestassem, quem tivesse algo contra, inclusive o uso da força? Então, por que houve a presunção de inocência para os 2 no dia 5 de julho e aqui há uma presunção de condenação em relação ao almirante Garnier? Porque ele ficou calado. E mais, ele teria entrado na organização criminosa, segundo o Procurador-Geral da República, para influenciar os demais. E como é que alguém entra em algo para influenciar os demais e permanece calado? Qual o método que ele teria utilizado para convencer os demais? Telepatia? Porque ele ficou calado. E ele ficar em silêncio pressupõe que ele é culpado? Tem vários momentos no direito e que isso não é admitido. A verdade, senhores, também houve mensagem entre terceiros.
Braga Neto manda elogiar Garnier e atacar Batista Júnior. Tem mensagem. Sérgio Cavalieri e Mauro Cid dizem que Garnier tinha tanques para agir. Riva, que não foi identificado pela Polícia Federal, diz que Bolsonaro deveria ter iniciado o golpe só com a Marinha. Qual a verdade, senhores? As tropas da Marinha só podem ser movimentadas com a autorização do Comando de Operações Navais. E o comandante do Comando de Operações Navais era o atual comandante da Marinha, Olsen. E o atual comandante da Marinha diz claramente, numa nota, que eu até fico abismado que essa nota não tenha sido publicada, uma nota do dia 27 de novembro, essa nota, depois de concluído o relatório, diz claramente que isso jamais aconteceu. Até porque, se tivesse acontecido, Olsen teria que estar aqui. Então, ele disse, em relação às matérias veiculadas na mídia que mencionam tanques nas ruas prontos para o golpe, a Marinha do Brasil afiança que em nenhum momento houve ordem, planejamento ou mobilização de veículos blindados para execução de ações que tentassem abolir o Estado Democrático de Direito. Esse era o homem encarregado de mobilizar as tropas. Então, isso também não aconteceu. O fato é que os romancistas da Polícia Federal, eles não quiseram pedir de volta os autos para analisar isso, até porque a Marinha aqui se coloca à disposição para esclarecer esses fatos. Foram analisados mais de 250 milhões de áudios e mensagens pela Polícia Federal e Ministério Público Federal. 250 milhões, nenhum foi enviado ou recebido pelo almirante Garnier. Foi feita busca e apreensão na casa dele, apreendido aparelho celular, apreendido agenda e tudo mais. E nada foi encontrado contra o almirante Garnier. No caso do crime de dano ao patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado, é um nonsense, não existe nada. A Polícia Federal não concluiu isso, ele não foi indiciado por isso, simplesmente na denúncia jogaram isso. E de qual é o motivo? Ele fazia parte da organização criminosa. Então, não há acusação, não há ato, ao contrário do que foi dito aqui. No caso específico desses dois crimes, o artigo 41 foi violado. A denúncia é inepta. Ela não menciona de que forma o almirante Garnier contribuiu para os atos do dia 8 de janeiro. Falta liame subjetivo. E todos nós sabemos o seguinte, precisa ter um mínimo de lastro probatório. Um mínimo. Um fato típico, ele é composto, na teoria mais simples, que é ensinada em todas as faculdades, por uma conduta e um resultado, ainda que seja uma tentativa, mas tem que ter um nexo causal, tem que ter uma ligação, e não há nenhuma ligação, não só nesses crimes, mas nos demais também. Daí, senhoras e senhores, nós estamos pedindo a rejeição da denúncia, por falta de justa causa, o artigo 395.3 do Código de Processo Penal. Tem que ter elementos mínimos. Contra o almirante Garnier, só há invencionista. E não precisa mergulhar na prova para isso, não. Isso está na denúncia, nas contradições da própria denúncia. E é caso de apreciação, porque o artigo 395.3 diz claramente rejeitar a denúncia que não tenha justa causa. Diante de tudo isso, tinha ainda muito a ser dito, mas o tempo é muito limitado, eu peço a Vossa Excelência, primeiro, que afetem ao plenário da Casa esse processo, porque o próprio Procurador-Geral da República diz que ela é de alta relevância, e que rejeite a denúncia, porque em uma parte ela é inepta e em outra parte não há justa causa para recebê-la. Agradeço a Vossas Excelências.